Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 1 do PET 7, primeiro ano. No início deste PET número 7, aqui no início da atividade, há um texto de acolhimento a você, estudante, que fala sobre o tema deste volume, Nossa Vida Escolar, que vem dizendo assim: estamos iniciando mais um ciclo de estudos e o volume 7 do Plano de Estudo Tutorado vem com um tema muito interessante, Nossa Vida Escolar. Passamos boa parte de nossas vidas dentro da escola e nela aprendemos muitos conteúdos, além das matérias ministradas pelos professores e professoras. Nosso ciclo de amizade, muitas vezes, é construído por colegas do colégio e lá também aprendemos regras de convivência, a noção de direitos e deveres, o respeito ao espaço do outro, enfim, diversas questões importantes que iremos levar e precisar durante toda a vida. Depois vem a primeira questão, que pede para você relatar o que aprendeu na escola, mas preste atenção nisso. É o que você aprendeu além dos conteúdos que são ensinados em sala de aula. Então, pense um pouco, reflita e dê sua resposta. Então, esta questão número 1 é uma resposta pessoal. Na continuidade, a atividade apresenta um quadro, uma tabela, com os elementos linguísticos e estruturais para se escrever um relato. Na atividade 1, você precisou relatar o acontecimento de sua vida escolar. Existe um gênero textual que tem por função justamente isso, relatar acontecimentos de nossas vidas. O nome deste gênero é relato pessoal, que foi a atividade pedida aqui no número 1. O relato está presente no nosso dia a dia, já que sempre estamos contando algo para nossos colegas e familiares. Este gênero, que pode ser oral ou escrito, é vinculado por diversos suportes, como revistas, jornais, telefone, redes sociais, livros, entre outros. Então, aqui são os suportes onde são veiculados, locais onde se publicam relatos pessoais. Aqui neste quadro, então, como nós falamos, há os elementos linguísticos e há os elementos estruturais. Então, o primeiro dos elementos linguísticos que se deve observar na escrita de um relato pessoal é o emprego de verbos na primeira pessoa. Então, aqui eu coloco 3 verbos como exemplo. Aprendi, sabemos que o verbo está na primeira pessoa quando nós colocamos o pronome eu aprendi. Então, aí está na primeira pessoa do singular. Poderá ser na primeira também do plural. Nós aprendemos. Estudei, então primeira pessoa do singular. Conheci, primeira pessoa do singular. Se fosse primeira do plural, estudamos, conhecemos. Então, os verbos, são elementos linguísticos utilizados num relato pessoal. E lembrar de que precisam estar na primeira pessoa do singular ou do plural. O uso dos 5 elementos da narrativa, já que você vai fazer um relato, você vai contar alguma coisa, e para contar alguma coisa é necessário que haja os elementos da narrativa. O contar é narrar. E quais são esses elementos? O enredo, que é a própria história que será contada. Então, a história que você contará é o enredo. O narrador, então, como o texto tem que ser escrito em primeira pessoa, o narrador é você mesmo.
Primeira pessoa do singular. Então, um narrador personagem. Há também os personagens, que são aqueles que vão ajudar a desenvolver as ações. O tempo, que é quando as ações acontecem. E o espaço, que é o lugar onde estas ações aconteceram. Então, são estes elementos, chamados elementos da narrativa, que são necessários para se escrever um relato. Não se pode esquecer nenhum deles. Caso contrário, a narrativa fica incompleta. Um outro elemento linguístico são os verbos no passado. Então, já que você vai relatar um acontecimento, alguma coisa que já aconteceu. Então, lembrar que os verbos devem estar no passado. Por isso está aprendi, estudei, conheci. O narrador personagem deve ser utilizado. Foi o que eu falei aqui no elemento estrutural anterior. Como os verbos, o texto precisa estar em primeira pessoa, logicamente o narrador vai ser um narrador personagem. O uso de advérbios é outro elemento linguístico para marcar a sequência das ações. Podemos exemplificar como hoje, logo, de manhã, de repente. Então, são advérbios que vão marcar a sequência das ações para o leitor ler o relato e se posicionar, ou seja, se colocar ali no texto, né? Encontrar o momento em que aquela ação foi realizada. O título, então o relato precisa ter um título, que é um elemento estrutural. O elemento linguístico, uso de adjetivos e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Porque se predominar, o texto vai para o lado descritivo. Como nós vamos narrar, então não precisa de exagero nas adjetivações. Elas são necessárias, mas não precisa exagerar na colocação desses adjetivos. Introdução, que é o contexto, personagens, tempo, espaço, fato e problema. Então, isso vai aparecer na introdução do relato. Desenvolvimento, que vai aparecer a construção da trama e o clímax, que é o momento mais esperado do relato. E a conclusão, desfecho, onde aparecerá a reflexão sobre aquele fato que aconteceu. Para exemplificar, vamos analisar um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz. No primeiro dia de aula, a gente recebia de Dona Orosina, diretora da escola, um retalho de brim azul marinho e outro de fustão branco. Minha mãe mergulhava os panos no tanque durante uns 2 dias para encolher. Dona Uca, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, fazia meu uniforme em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos de araruta, enfeitados com risquinhos, feitos com os dentes do garfo. Eu ficava impressionado como havia dentes no mundo. De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Para entender a análise, utilize a legenda a seguir. Então, nós vamos analisar estes termos que estão grifados aqui no texto. Então, marca temporal. Então, destas expressões que estão grifadas, quais são marcas temporais que vão marcar a passagem do tempo? Então, tem-se no primeiro dia de aula. Então, no primeiro dia de aula é uma marca temporal. Outra marca temporal, durante uns 2 dias. Então, durante uns 2 dias é outra marca temporal.
Então, são expressões que vão marcar a passagem do tempo. Adjetivações. Temos aqui fustão branco. Então, branco caracteriza fustão. Então, é um adjetivo. Retalho de brim azul marinho. Então, brim é substantivo. Azul marinho, então, caracteriza o brim. Então, adjetivos. Trechos descritivos. Minha madrinha de batismo, costureira de prestígio. Então, aqui descreve, faz a descrição da madrinha. Então, um trecho descritivo. E aqui também neste outro trecho, biscoitos de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Então, também vai descrever. Então, outro trecho descritivo. Uso de primeira pessoa. Então, eu ficava. Então, utilização da primeira pessoa. Meu, também utilização da primeira pessoa. Minha, também é a primeira pessoa. Então, o uso da primeira pessoa. De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo e da boca estão caracterizando os dentes. Então, aqui, elementos que promovem a adjetivação. Então, são adjetivos, caracterizam os dentes. A diretora da escola descreve a diretora. A próxima atividade, que é a número 2, pediu para você fazer análise, como foi feito no exemplo anterior. Então, vamos lá. Usaremos a mesma legenda, marca temporal, adjetivações, descrições e uso da primeira pessoa. Marca temporal. Então, aqui no texto, nós temos quando os alunos ainda na fila. Então, essa expressão indica uma marca temporal. Limpas e aparadas. Aqui nós temos adjetivações. São características das unhas. Penteado, característica do cabelo. Então, adjetivações. Caprichado, caracterizando o caderno, outro adjetivo. Lavado, caracterizando o uniforme, uniforme lavado. Azul marinho, caracterizando a calça. Branco, caracterizando o fustão. De brasa, caracterizando o ferro. Polvilho, então, goma de polvilho. Então, polvilho caracterizando a goma. Minha, aqui nós temos o uso da primeira pessoa. Desconfiava, eu desconfiava, a utilização de primeira pessoa. Então, vocês estão percebendo que a mesma legenda utilizada no exemplo, estamos utilizando nesta atividade número 2. E as descrições. Era preciso ter as unhas limpas e aparadas, cabelo penteado. Então, aqui é a descrição do aluno. Então, são os elementos presentes neste relato. Marca temporal, adjetivações, descrições e uso da primeira pessoa. E para finalizar, vem a questão número 3, que pede para retirar do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, colocar os significados, levando em consideração o contexto em que se encontra. E eu retirei 2, que eu imagino que talvez você não conhecia antes de ler o texto e pesquisar, que foram embornal, que aparece aqui
no texto, que é um saco onde se colocam alimentos, então que as crianças utilizavam na época de Bartolomeu Campos de Queiroz para levar o seu material para a escola. E fustão, que também aparece aqui no texto, que é o tecido de algodão, lã, linho ou seda em fios mais grossos ou menos grossos. Então você poderia ter pesquisado no dicionário, mas pelo contexto dá para saber quais os significados destas palavras. Então nem necessitaria de um dicionário. Pelo próprio contexto, nós percebemos os significados destas palavras. Eu fico por aqui. Desejo a você sucesso nos estudos. Muito obrigado e tchau.